aula sobre os conceitos de transformação digital. Carlos, quando a gente pensa em transformação digital e inteligência artificial, esses assuntos se correlacionam? São exatamente a mesma coisa? Olha, Paloma, na realidade esses assuntos estão intimamente relacionados e eu vou falar um pouquinho ao longo dessa aula de como se dá essa relação e como a inteligência artificial vem acelerando cada vez mais esse processo de transformação digital, que não é novo. Na realidade, já começou há bastante tempo. Então, quando a gente está falando de transformação digital, a gente precisa lembrar que nós já vivemos num cenário pré-digital, num cenário em que os computadores eles não eram tão abundantes, eles não estavam presentes em todas as empresas, né? Era muito comum você ver máquinas de escrever, era muito comum você ver fichários, você ver muitos documentos impressos, aliás, nem impressos era na época, né? Eram escritos à mão, praticamente, ou datilografados, né? E os processos eram processos extremamente manuais. Então, esse é um cenário que nós chamamos de um cenário pré-digital, que é um cenário que ocorria ou ocorreu em grande parte das empresas ao redor do mundo até um pouco antes ali da década de 70. Em alguns países, essa informatização, inclusive, né, do cenário corporativo só veio ocorrer muito depois. É preciso lembrar que, por exemplo, no Brasil, esse cenário ele passou a ocorrer a partir da década de 80, né? No final da década de 80. Muito por as questões da reserva de mercado, enfim, e a gente tinha alguma dificuldade para a chegada de novas tecnologias aqui. Então, quando é que inicia realmente essa transformação digital em que as empresas elas começam a pegar aqueles processos que são processos manuais e começam a utilizar computadores para execução desses processos que são manuais, né? Que é a partir ali da década de 60 e 70, mormente no mercado internacional, mormente nos Estados Unidos e na Europa, e depois isso foi para todos os demais países a partir da década de 70. Então, ali naquele primeiro cenário, né, que a gente diz que é o primeiro sinal de que as coisas se transformariam, né, houve uma adoção maior, né, do uso de mainframes, que eram grandes computadores, né, em que os principais fornecedores eram a IBM, por exemplo, né, um dos principais fornecedores, existiam outros fornecedores também na época, né, e ali você já começou a fazer a automação de algumas tarefas repetitivas, principalmente aquelas tarefas que estavam muito relacionadas a cálculos, né? Então usava-se muito o computador para calcular mais rapidamente. Era a transição daquele cenário em que a gente usava muito papel, né, para começar a utilizar aquilo, as planilhas, primeiras planilhas eletrônicas e etc. Muita gente aqui não vai lembrar disso, né, mas existiam planilhas que era SuperVisiCalc, se eu não me engano, era uma coisa bem antiga ali da época do Apple II, né, do segundo computador lançado pela Apple. Tá? Depois, a partir da década de 80, começa a haver uma popularização do personal computer, ou seja, do PC, né? Então, a própria IBM, ela se torna um grande fornecedor de PC, outras empresas também entram nesse ramo, né? E o computador pessoal, ele passa a fazer parte da vida corporativa de uma maneira mais intensa e também passa a fazer parte da vida das pessoas. O computador pessoal, ele migra para dentro do ambiente doméstico, ou seja, ele migra para a casa das pessoas, né? E aí as pessoas passam a usar mais editores de texto, passam a usar mais planilhas para resolver essas questões, né? Digitalizando cada vez mais um trabalho que antes era feito com outros equipamentos que tinham um cunho mais manual, beleza? E a grande revolução e a aceleração desse processo, a primeira grande aceleração, começa a ocorrer na década de 90 com a chegada da internet. Então a internet, ela introduz o conceito de, cara, vamos parar de enviar cartas uns para os outros, vamos começar a usar e-mails, vamos parar de distribuir software, distribuir os programas que a gente vende, vamos começar a publicar esses programas na internet, permitir que as pessoas façam compra pela internet, permitir que as pessoas se comuniquem pela internet, usando essa infraestrutura da internet. É quando surge a Amazon, é quando surge o eBay, e perceba que nesse momento o costume, a maneira como as pessoas se relacionam com a tecnologia começa a mudar. Eu tenho uma história que eu sempre conto para todo mundo. Uma vez, isso foi logo no final da década de 90, um rapaz chegou para mim, o nome dele é Robson,
ele olhou para mim e falou assim, Carlos, a gente vai vender carros pela internet. Eu falei, cara, você tá louco, cara. Vamos vender carros pela internet? Cara, nós vamos vender carros pela internet. Eu acredito que é possível a gente vender carros pela internet. E junto com o Robson, eu criei, a gente acabou criando o meucarronovo.com.br. Depois apareceu um outro cara mais maluco ainda, olhou e falou assim, cara, nós vamos entregar certidões em qualquer lugar do país, mas o cara vai poder pedir uma certidão pela internet. E a gente criou o cartório24horas.com.br. Então, quer dizer, eram serviços que normalmente você ia até um cartório. É um serviço em que você ia numa concessionária, que você ia numa loja de carro para comprar, né? Cara, a partir disso você começa a comprar, a ver, né, e buscar informações sobre veículos usando a internet. Inclusive, hoje em dia, é possível você simplesmente comprar o seu veículo usando o WhatsApp, né? Meu último carro eu comprei via WhatsApp. Aliás, meus 2 últimos carros eu acabei comprando via WhatsApp, porque, cara, já conhecia a loja, já sabia quem era, já sabia o carro que queria comprar. Então, cara, hoje em dia é muito simples e você sabe que não vai encontrar um carro tão diferente do outro. A partir dos anos 2000, e com a popularização do uso da internet, começam a surgir, né, as primeiras soluções que usam a internet integralmente, né, para fazer a sua própria distribuição e como um local, né, em que os usuários possam convergir para executarem as suas operações e tarefas e atividades diárias. Né, quando o SAP ele começa a se popularizar como um ERP, é quando surgem outras plataformas como o Salesforce, por exemplo, para CRM, o próprio Oracle com NetSuite e outras soluções, né? As áreas das empresas elas começam a fazer um uso mais intensivo de dados, então aquilo que era antes difícil você recuperar dados ou ter dados à mão para tomar boas decisões, agora começa a ficar mais fácil porque esses dados estão concentrados num determinado local, numa determinada aplicação, e aí você realmente começa a fazer uma digitalização daquelas áreas administrativas, né? É quando essas áreas elas passam totalmente de processos baseados em papéis e processos manuais e começam a adotar essas soluções IRP, CRM, HCM, etc., né? Começam a adotar essas soluções para executarem as suas próprias atividades, para melhorarem, né, ganharem produtividade e, lógico, né, usando toda a mídia digital para poder fazer o armazenamento dessas informações. É nesse momento também, no início dos anos 2000, em que você começa a ver o surgimento daquilo que nós chamamos do software as a service, né? São soluções que são completamente baseadas nesse ambiente web, né, que não há mais uma necessidade de você instalar essa solução no computador da tua empresa, você pode simplesmente consumi-la, né, através da internet, né? Depois de 2010 surgem, portanto, o dispositivo móvel, né, o smartphone, né, como a principal canal para entrega de soluções, né? Surge também a cloud computing com a AWS, né, com o Oracle e outras Microsoft, Google, surgem outras clouds, né? E a partir desse momento o poder computacional ele passa a ser ilimitado. Então, o que acontecia antes? Antes, a minha empresa precisava comprar computadores para poder rodar os softwares que ela licenciava. Agora, com a cloud, eu não preciso mais comprar esses computadores, basta eu pagar pelo uso desse poder computacional ilimitado que está disponível no data center de alguém, como da AWS, como da OCI, como da GCP, como da Azure, por exemplo, né? Então, nesse sentido, né, ocorre essa convergência, né, do smartphone com esse poder computacional ilimitado, e agora as aplicações elas não estão mais naquele computador em cima da mesa, mas sim num dispositivo móvel que está dentro do teu bolso, né? Todo mundo agora pode ter um aplicativo instalado no seu dispositivo móvel e executar o seu próprio trabalho no smartphone. Eu sempre falo para o pessoal, olha, quer falar comigo muito rápido, me manda um WhatsApp. Toda vez que você me manda e-mail, vai ter um SLA ali de pelo menos umas 8 horas de resposta, né? Porque, cara, o WhatsApp ele é instantâneo, ele é na hora, né? Você interage rápido e você consegue tomar decisões mais rápidas por ali. E outra coisa importante nesse momento, ali a partir dos anos 2010, é o surgimento dos ecossistemas digitais. Então perceba que em torno de uma cloud, por exemplo, se eu pegar a AWS, em torno da AWS você tem todo um ecossistema de parceiros, né, que fazem negócio
né, com a AWS, né, são parceiros que prestam serviços para clientes da AWS, são parceiros que criam soluções utilizando todos os recursos da cloud para entregar produtos, seja para a sociedade ou seja para outras empresas. Enfim, esse ecossistema rico, né, ele gera um novo tipo de economia, que é uma economia que nós chamamos que é uma economia de plataforma, uma economia de ecossistema. É quando surgem aplicações como Uber, é quando surgem aplicações que conectam pessoas, né, duas pontas, né, um cliente e um fornecedor, um cliente que precisa de um transporte, um fornecedor, alguém que tem o carro, e a plataforma ela conecta essas duas pessoas para viabilizar um serviço que não fica restrito mais ao mundo digital. E essa fronteira entre o digital e o físico, ela começa a cair, ela começa a desaparecer, porque uma coisa começa a ficar entremeada na outra, né? E aí o que acontece? Com o poder computacional, com o surgimento do smartphone, com o uso de outros aparelhos que geram dados, a explosão de dados, o mundo atualmente produz petabytes de dados todos os dias, praticamente, né? Então, com essa explosão de dados, o desafio agora é como usar esses dados para eu ser cada vez mais competitivo, como usar esses dados para tomar melhores decisões, como usar esses dados, né, para poder realmente gerar benefício, seja um benefício para uma empresa, seja um benefício para o cliente, seja um benefício para a sociedade como um todo, né? No final do dia, a empresa que não fez essa transformação digital, ou seja, a empresa que não pegou o seu workload de trabalho, que não pegou os seus processos de trabalho e não automatizou ou não incorporou nesse ambiente digital, né? Essa empresa, ela pode estar fadada ao esquecimento. Ela pode sair do mercado por não ter feito isso. Por quê? Porque quando você estrutura um processo utilizando o digital, ou seja, o poder computacional, a facilidade de escala está intimamente ligada ao poder de inovação da tecnologia. O que eu quero dizer? Toda vez que você tem um processo, e ele é um processo manual, para você escalar, o que você tem que fazer? Colocar mais seres humanos. E a gente sabe que isso tem um limite. Chega um determinado limite que não adianta você colocar mais seres humanos, porque aquilo não vai sair mais rápido. Agora, toda vez que você coloca um processo, né, que utiliza o ambiente digital, ou seja, o poder computacional, o que acontece? Esse processo, sem você fazer nada, e apenas pegando carona na lei de Moore, né, que diz que os recursos computacionais eles dobram em capacidade a cada 2 anos, a cada cerca de 2 anos, né, sem fazer nada você já está escalando o seu processo. Né? Então, isso é muito importante, porque a empresa que não está pegando carona na lei de Moore, a empresa que hoje não fez essa transformação, não saiu desse ambiente extremamente manual para ir para um ambiente mais digital, ela é uma empresa que ela pode estar decretando aí a sua inexistência. Em algum momento ela pode simplesmente sair e não fazer mais parte do mercado. Então, sumarizando um pouco aqui, ou resumindo um pouco tudo aquilo que a gente falou, tínhamos uma década pré-digital. Depois dessa década pré-digital, anos 60, 70, a gente começa a ver o surgimento dos mainframes e computadores sendo utilizados nas empresas. 80 e 90 é a década dos PCs. Personal computers ou computadores pessoais, eles passam a fazer parte da vida das pessoas nas empresas depois no uso doméstico, né? A partir dos anos 90, com o surgimento da internet, a gente começa a ver empresas como uma Amazon, um eBay surgindo e negócios surgindo baseados nessa nova infraestrutura que é a internet. A partir dos anos 90, 2000, né, com o aumento do poder computacional e com o estabelecimento, né, ou seja, a internet ela se consolidando como uma infraestrutura para troca de informações, a gente começa a ver soluções que antes eram distribuídas, né, ou eram soluções que só rodavam em personal computers, passam a rodar na internet. É o tipo de transformação que a SAP fez, é o tipo de... a gente vê o surgimento de uma Salesforce, por exemplo. Depois entram smartphones e cloud nos anos 2010, e de 2020 para agora, a gente começa uma nova transformação, uma nova etapa dessa transformação digital. E vocês devem lembrar que nas aulas anteriores a gente falou um pouco sobre isso.
Com a entrada da inteligência artificial, a gente não está apenas propondo que alguns processos que antes eram feitos por seres humanos de forma manual, ou mesmo operando esses sistemas, como um IRP ou um CRM, né, sejam substituídos, ou seja, sejam automatizados com a inteligência artificial, né? A gente está dizendo também que a inteligência artificial ela começa a fazer o quê? Um aumento da capacidade humana. E é por isso que a partir dos anos 2020 a gente começa agora a falar de um termo que até então a gente, né, não via com tanta frequência, que é a transformação cognitiva. São as empresas que passam a fazer um uso intensivo da inteligência artificial para automatizar totalmente suas tarefas, ou parcialmente, ou grande parte dessas tarefas, e aumentar a capacidade humana, seja para análise de grandes volumes de dados, seja para tomada de decisões. Esse é um contexto, é isso, né, que define a transformação digital, e essa é a importância da IA e dos dados no contexto da transformação digital. Nós estamos falando que estamos saindo de uma fase em que a transformação digital se preocupava em automatizar tarefas repetitivas e agora ela começa, né, a aumentar a capacidade humana para tomar decisões, ou seja, ele torna o nosso cognitivo exponencializado, ou seja, aumentado, né, melhorado, né, ele melhora a nossa capacidade para tomar essas decisões baseadas em dados. Perfeito, Carlos. Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Você comentou agora há pouco, a gente falou sobre transformação cognitiva. E eu queria saber de você como a transformação cognitiva se diferencia da transformação digital tradicional. Bem, a transformação cognitiva diz respeito ao seguinte: eu agora vou utilizar soluções de inteligência artificial para substituir, inclusive, tarefas que o ser humano executava usando os softwares que tinham sido utilizados na transformação digital, ou os softwares que foram criados para pegar carona na onda da transformação digital. Basicamente, essa é a grande diferença. Eu agora insiro a inteligência artificial, seja para automatizar completamente aquelas tarefas que eram feitas pelos seres humanos, ou para aumentar a capacidade humana. Perfeito. E para a gente fechar, eu queria te fazer mais uma pergunta, que é a seguinte: quando a gente pensa em transformação digital, você acha que ela acabou ou ela está se transformando com a chegada da inteligência artificial? É uma evolução. Então eu não acho que ela acaba, porque a gente continua pegando carona naquilo que eu falei que é a lei de Moore, né? A gente continua pegando carona no poder computacional e no desenvolvimento tecnológico. Isso continua acontecendo, só que agora nós temos um novo tipo de solução que aumenta a capacidade humana, que é a inteligência artificial. Muito bom. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Turma, a gente está chegando ao final dessa aula. Até a próxima aula. Até a próxima aula, pessoal.